Não tá vindo. Aí. Veio. Viu, gente? Sei que é meio óbvio isso, mas deixem no silencioso.
Olá, bom dia, todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa. Uma situação totalmente nova, diferente, né? É até estranho, mas eu acho que vai ser algo muito especial e eu espero que você esteja com a gente aí durante todo esse tempo. Nós vamos cultuar a Deus de verdade aqui, estamos aqui no auditório da nossa igreja, mas você está aí em casa e eu quero te desafiar a parar tudo agora, para tudo. Se estava comendo, para, chega junto, chega perto do sofá, senta no sofá, assiste pela televisão, ou pelo computador, ou pelo celular, não importa. Para tudo e agora participe, não apenas assista, mas participe do nosso culto. Na hora que a gente falar aqui de cantar, vamos cantar juntos, solta a voz aí na tua casa. Na hora de a gente orar, vamos orar junto. Na hora da mensagem, presta atenção e deixa Deus falar contigo. Nós queremos estar junto com vocês, mesmo com essa barreira de não estar aqui presencialmente. Nós estamos juntos online e essa é uma ferramenta tão especial que temos hoje. E a gente pode, então, vivenciar esse tempo diferente, mas eu tenho certeza vai ser um tempo de bênção também. Vamos orar juntos? Então fecha teu olho aí na tua casa, abaixa a sua cabeça e vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, quero agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que temos um momento tão difícil, muita gente com medo, muita gente assustada, insegura, mas, Senhor, nós cremos e entendemos que o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é aquele que traz paz ao coração. Por isso, nesse momento, o Senhor age agora. O Senhor trabalha diretamente com as pessoas. Mas agora, através desse vídeo, e a gente estando junto, unidos, através desse vídeo, que o Senhor possa falar o coração e acalmar o coração de todos. Que a fé possa crescer no coração e assim todos possam descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege os teus filhos. Cuida de nós nesse momento, fala ao nosso coração, que a gente tenha um tempo especial agora na tua presença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você sabe, estamos nesse tempo aí de afastamento, de isolamento, mas eu quero dizer para você, faça desse momento um momento de solitude, não de solidão. Solidão é quando a gente fica sozinho, sem a gente querer. Eu sei, alguns estão sem querer mesmo, mas muda o teu coração agora, que você possa querer estar sozinho na presença de Deus. E isso a gente chama de solitude, para que Deus possa falar ao teu coração. Junto com esse culto que nós estamos fazendo aqui, transmitindo pela internet, nós temos algumas outras ferramentas acontecendo. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar uma campanha de oração de 40 dias. Começa amanhã é o dia 1. E talvez você já recebeu os informes sobre isso, e amanhã bem cedinho, por volta de 8h da manhã, você vai receber no seu WhatsApp, nós vamos espalhar pelo Face, Instagram, nós vamos mandar um vídeo e um devocional. Qual que é a ideia? Lá na tua casa, em qualquer hora do dia, você para com a tua família, aquelas pessoas que estão em casa. Se você está sozinho, fica sozinho mesmo, mas assiste o videozinho, tem 1 minuto mais ou menos, e na sequência você lê o devocional, e no final, se você tiver com outras pessoas, ou mesmo sozinho, tem uma pequena atividade, algo para você conversar, para você pensar sobre aquilo daquele dia, aquele tema, aquele assunto daquele dia. Acho que vai ser uma coisa muito especial e a gente vai poder se sentir juntos, né? Você aí na sua casa, eu na minha, cada um do seu lugar, mas unidos por um tema em comum, unidos todos orando. Outra coisa especial, você sabe, a gente está já desde o começo do ano, ou melhor, desde o ano passado, com uma campanha de oração
meio-dia e meia-noite. Para tudo, né? E eu vou ter um tempo de oração. Agora é hora de fazer isso ainda mais. Você, meio-dia e meia-noite, ou um desses dois horários, para tudo aí na sua casa, junta quem estiver perto e ore pela igreja, ore pelos... Quando eu falo de orar pela igreja, orar pelos membros, pelas pessoas, para que a gente possa passar por esse tempo, mas com marcas bonitas de Deus no coração. Essa é a ideia. Que Deus abençoe a tua vida e a gente possa atravessar esse momento e a gente possa ter boas lembranças desse tempo difícil, mas que vai gerar muito crescimento. Ok, queridos? Nós vamos agora saber o que está acontecendo aí. Tem alguns avisos e é importante você ver esse no nosso vídeo, Acontece na PIB. Está aí com você. Olá, seja... Mas o nosso culto do domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos oferecendo em formato online. Por isso, nós te convidamos para participar com a sua família. Nós estaremos pregando embasado no tema semanal dessa campanha. Irmãos, encorajamos a todos a manterem a sua vida devocional e o seu culto familiar. Durante esse período de resguardo domiciliar, vamos nos aprofundar na vida com Deus. Comunicamos que o funcionamento de nossa secretaria está em horário normal, mas os atendimentos prioritariamente devem ser feitos via telefone, WhatsApp e e-mail. Se por acaso você precisa comparecer em nossa secretaria, o faça sozinho, não traga acompanhantes. Esperamos que todos compreendam o momento que estamos vivendo. Orientamos que todos mantenham a calma e a sensatez durante o período em que estamos enfrentando essa pandemia. Sigam as orientações do Ministério da Saúde, pois são para o nosso bem. Também pedimos de todo o coração aos irmãos que mantenham o bom senso e a moderação nas redes sociais. Vamos evitar de compartilhar qualquer notícia que chega a nós. Há uma porção de notícias que são falsas. Também pedimos de todo o coração aos irmãos que não criem qualquer debate ou crítica de cunho político partidário nas redes sociais. Vamos manter o bom testemunho. Durante esse período difícil que estamos enfrentando, convocamos os irmãos para que não desanimem das suas contribuições de dízimos e ofertas. Mas lembramos aos irmãos que as contribuições precisam ser feitas via transferência ou depósito bancário na seguinte conta. Se por acaso você não consegue fazer dessa forma, você pode vir à nossa secretaria, mas lembrando que você precisa vir sozinho, sem acompanhantes. Lembre-se do nosso propósito de oração como igreja, intercedendo por todo o povo de Deus. Por hoje é isso, meus queridos e amados irmãos. Tenha uma abençoada semana, fique na paz. Até mais! Ok, agora que você está informado, vai dando um retorno para a gente, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando. É bom para a gente, você mandar algumas mensagenzinhas, e a gente vai recebendo aqui, e a gente vai tentando melhorar tudo isso. A gente quer ter um tempo de oração agora. Vocês sabem que a gente tem algumas pessoas que estão passando por algumas lares forem saudáveis. Então, agora, Senhor, é uma oportunidade para a gente buscar o Senhor, cada um no seu lar, cada um na sua casa, vivenciar mesmo um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que o Senhor possa colocar essa semente no coração de todos, Senhor, e a gente possa viver muito mais do que uma simples religião, mas viver um relacionamento vivo contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe tua vida. Nós vamos louvar a Deus agora.
pessoal do louvor está chegando aqui, e eu quero pedir aí na tua casa, que você fique em pé. É isso mesmo, parece meio estranho, né? Mas fique em pé, bata palma, se anime aí, junto com a gente você possa louvar a Deus. Nesse momento, tradicionalmente, na nossa igreja, é o momento de dízimos e ofertas. Mas a gente tentou, imaginou conseguir fazer isso via online, de você entregar, mas não dá, né? Então, mas eu quero te desafiar a permanecer fiel e nos seus dízimos, nas suas ofertas. E eu sei, a igreja tem todos os seus custos. Que Deus abençoe tua vida, que você não se esqueça da sua fidelidade nesse tempo. E agora, vamos adorar a Deus. Me fortaleço se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Me fortaleço se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Ó Deus, teu reino é eterno, em ti nós vamos esperar. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura o seu vigor, nos faz voar, viver como águias. Me fortaleço se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Me fortaleço se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Ó Deus, teu reino é eterno, em ti nós vamos esperar. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura o seu vigor, nos faz voar, viver como águias. Amém. Nós cantamos que o nosso Deus é eternamente Deus. E sabe, meu querido, embora a gente esteja vivendo esse momento de crise, de dificuldade, essas notícias nos assustam e nos surpreendem, mas Deus não foi surpreendido por tudo que está acontecendo, porque a história está em suas mãos. E isso nos dá uma paz em nosso coração de que nós podemos descansar no poder desse Deus. Deus que não é surpreendido pela história, pelos acontecimentos, continua dominando sobre tudo que existe, que há sobre os nossos dias. Que possamos descansar nas fortes mãos do Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando
Nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Nós podemos descansar porque o nosso Deus não é um Deus criado pela imaginação humana, não é um Deus que depende daquilo que nós podemos fazer. É o Deus eterno, todo-poderoso. Tudo está diante do seu domínio. Eu queria te convidar a cantar aí na sua casa, de onde você nos acompanha, que Ele somente é Deus soberano e poderoso sobre tudo o que há. E a Ele nós devemos toda a nossa vida e a nossa dependência. Não somente nesse momento difícil que nos encontramos, mas em todos os momentos que podemos viver nessa vida. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim para sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás,
falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Ok, queridos, a gente ainda está aprendendo. Sei que a gente teve alguns problemas aí na transmissão, algumas pessoas falando do áudio, mas parece que agora está bom, né? E a gente vai aprendendo aqui, vai ficando tudo ótimo. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens em cima daquilo que nós entendemos que seria o caminho, né, dos 40 dias de oração, que iniciaremos amanhã. Então, hoje, o tema da mensagem já tem a ver com os 40 dias. É importantíssimo você participar com a gente. Quero falar mais uma coisa. Eu sei que tem muitos irmãos que não têm WhatsApp, não têm Facebook, e se você sabe, porque eles não estão vendo isso aqui agora, mas se você conhece alguém assim, dá um toque para a gente tem ido levar os devocionais impressos na casa deles. Algumas pessoas já receberam isso e eles podem acompanhar com a gente durante esses 40 dias. Bom, é muito estranho, muito diferente, a gente sozinho aqui nesse auditório, vocês aí na casa de vocês, mas essa é a nossa realidade nesse momento. E ao invés da gente ficar reclamando, chorando pelo futuro, com medo, é hora da gente olhar para o nosso presente, a nossa realidade, e entender que Deus quer falar com a gente nesse momento, quer marcar a nossa vida. E quando eu olho para a palavra de Deus, ou mesmo para a história do povo de Deus no mundo, eu vejo que muitos momentos de crise, deixa eu abrir esse copinho de água aqui. Muitos momentos de crise foram momentos que Deus usou para falar ao coração das pessoas. Foram oportunidades que Deus usou para falar ao coração das pessoas. E acho que esse é o momento de você olhar e entender, calma aí, por que está acontecendo tudo isso? O que o Senhor tem para mim nesse momento? Você está disposto a fazer isso? Está disposto a abrir teu coração e entender que Deus tem algo para você nesses dias? A gente quer caminhar durante todos esses dias, tentando ouvir do Senhor essa mensagem, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu quero pedir para você abrir a Bíblia agora no livro de Joel, e nós vamos ler a palavra de Deus. Abra aí, se você tem Bíblia, abra no livro de Joel, fica aberto. E alguns textos nós vamos passar aqui também no projetor, vai aparecer para você aí na sua tela, mas é legal você estar com a Bíblia aberta para você fazer as suas anotações. O livro de Joel é muito conhecido por um texto que marca o livro, que quando ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Porém, o tema central do livro não é esse. O propósito principal, o tema desse livro é lançar um grande chamado ao arrependimento. O profeta entende do Senhor e ele chama as pessoas ao arrependimento. E eu quero dizer para você, se você quer viver algo mais profundo com Deus na sua vida, se você quer viver mais perto dele, o primeiro passo que você precisa dar e que eu preciso dar
é o arrependimento verdadeiro, algo que seja profundo, algo que seja genuíno. E é isso, exatamente nisso, que o livro de Joel vai nos ajudar. E eu queria então ler o capítulo 1 nesse momento e entender o que ele tem para a gente. Leia comigo agora aí, ó. Joel capítulo 1, versículo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo e nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Ah, está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria e nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo e eu clamo a Ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a Ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com um capim. É uma situação terrível, a situação que o profeta Joel está descrevendo. E no meio disso, eu quero ressaltar o ponto 1 dessa mensagem. O que Joel queria fazer e qual é o nosso desafio para provocar o arrependimento no coração? Primeira coisa, prestem atenção no que Deus está falando. E Ele está falando através desse momento difícil. O que o profeta estava falando? Ele estava citando algumas tragédias que estavam acontecendo, já tinham acontecido, e outras que ainda viriam. Quais eram? A primeira, os gafanhotos, que vinham em nuvens e haviam acabado com as plantações. E quando acabavam com tudo que tinha verde, tudo que tinha nascido, começava a brotar de novo, vinha uma outra nuvem e acabava com tudo de novo, uma após a outra. Junto com essa nuvem de gafanhotos, uma grande estiagem, uma seca, também assolava a terra. Mas ainda viria uma última catástrofe, a possível invasão pelos exércitos assírios, que eles já se dirigiam à terra.
O profeta está falando tudo isso porque ele não consegue aceitar como que o povo, mesmo vivendo essas tragédias, ainda não tinham conseguido entender que Deus estava chamando ao arrependimento. E o profeta então dirige a sua voz para o povo, e ele solta alguns gritos de alerta. E o primeiro grito ele fala assim: preste atenção, velhos, escute, povo de Judá. Por que ele fala isso? Por que ele cita os velhos? Em algumas traduções, talvez na sua, que você leu aí na sua casa, anciãos, idosos. Ele está dizendo assim: por que vocês, que têm mais experiência, têm mais maturidade, já andou um pouco mais, comeu um pouco mais de poeira, por que vocês, que teriam que ter percebido antes, ainda não perceberam o que Deus está falando? Você que tem maturidade cristã, já anda com Deus, ou vive frequentando uma igreja há tanto tempo, será que você está conseguindo ouvir Deus no meio dessa crise? É o que ele está dizendo. Será que você consegue ouvir Deus falando contigo e chamando ao arrependimento? Sabe o que é o triste? É triste porque nem sempre nós conseguimos ouvir. Normalmente, quando a gente ouve uma palavra assim, ainda mais quando a gente fala de arrependimento, a gente sempre acha: puxa, aquela pessoa tinha que estar ouvindo. Eu vou compartilhar o vídeo com aquela pessoa, porque é ela que tinha que estar ouvindo. A gente acha que aquela palavra não é para mim, é para o outro. O profeta continua. No versículo 5, ele fala: acordem, beberrões. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu e você somos como bêbados. Estamos tão encharcados com o nosso pecado, que a gente não consegue ouvir o chamado de Deus. E aí sabe o que ele fala? Ele diz assim que a crise vai tocar naquilo que nos intoxica. No caso dele, eram as uvas. Não haveriam uvas para fazer o vinho. Mas a pergunta é: quais são as coisas que Deus vai precisar tocar na sua vida para você perceber que está encharcado com o pecado? O profeta não para, e ele continua seus gritos de alerta. No versículo 8 ele fala: chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. E a pergunta é: será que nós vamos precisar chorar a morte de pessoas para entendermos o que Deus está falando com a gente? Uma noiva perder o noivo na véspera do casamento é uma coisa terrível. Naquele tempo ainda mais, o sentimento que vinha era um sentimento de insegurança, de medo, de perda de direção. Querido, se arrepender não é só ouvir a voz de Deus, mas você entender que, na verdade, sem Ele, eu e você estamos completamente perdidos. A verdade é que, quando nós não estamos em crise, quando as coisas estão bem, e a gente viveu muitos anos assim, o Brasil viveu muitos anos assim, a impressão que dá é que a gente vive a nossa vida sem a percepção de que nós dependemos de Deus. E aí, quando vem um desastre, ou algo iminente, algo que está prestes a acontecer, nesse momento, o nosso chão desaba. E a gente lembra que, na verdade, a gente sempre dependeu de Deus. Nessas horas, a gente percebe que nós precisamos buscar, precisamos valorizar coisas que realmente são necessárias. Você tem acompanhado as notícias por aí, nesses países que o coronavírus já alcançou níveis alarmantes. É interessante porque pequenos luxos, como roupas, carros caros, relógios caros, essas coisas começam a perder a importância. Ninguém se importa mais com isso. As pessoas começam a lutar por coisas que realmente têm valor. A presença de um e de outro, estar perto dos chegados,
ou por comida, simplesmente. A gente pode ver isso em países que enfrentaram guerras por muitos anos. Querido, tudo que a gente valoriza no dia a dia perde o valor. E a gente começa a entender o real valor de algumas coisas que a gente não valoriza tanto. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Eu vi tanta piadinha nesses últimos dias, pessoas falando assim, puxa, eu estou aqui na minha casa, comecei a conversar com uma mulher e eu percebi que ela era minha esposa. Piadas que fizeram a gente rir, mas que tem um fundo de verdade. Talvez a gente conversa tanto com o mundo inteiro pelo WhatsApp, por redes sociais, conversa com pessoas no nosso escritório, na escola, na faculdade, pessoas que a gente tem um relacionamento superficial, mas aqueles dentro de casa, às vezes a gente não conhece mais. Nós não sabemos como vai ser o Brasil daqui a alguns dias. Os estudiosos, algumas pessoas estão dizendo que o pico vem aí nos próximos dias. E eu diria, será que a gente precisa passar por uma crise séria para entendermos o real valor das coisas? Naquele momento da história de Israel, Deus precisou apenas de um bichinho, um pequeno gafanhoto, uma coisa desse tamanhozinho, para fazer o povo dele se colocar de joelhos novamente. Algumas vezes ele usa insetos, outras vezes ele pode usar coisas ainda menores, como um vírus. Organismos tão pequenos, mas que Deus pode usar para fazer eu e você voltar a ficar de joelho, olhando para as coisas de maior valor, entendendo que precisamos ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. A gente precisa acordar dessa embriaguez que está nos encharcando, nos intoxicando e que não leva a gente para lugar nenhum. É hora de eu e você chorarmos na presença de Deus. Mas o profeta continua. E o seu próximo grito de alerta está no versículo 1 do capítulo 2. Leia aí na sua Bíblia. Diz assim: tocai a trombeta em Sião. Quando que as pessoas tocavam a trombeta? Geralmente era para disparar um alarme. Por isso o ponto 2 é disparem o alarme. O que é isso? Haviam sentinelas que ficavam de olho, olhando se algum inimigo estava chegando perto da cidade. E quando ele via o inimigo chegando, eles tocavam um síndaro, tocavam uma corneta, algo para disparar um alarme dizendo, olha, o inimigo está chegando. Mas também a trombeta era tocada pelo sacerdote. Pelo sacerdote quando ele precisava convocar o povo a um jejum, a humilhação, a oração diante de uma crise ou problema. Querido, nesse momento Deus está convocando os seus sentinelas, está convocando os seus sacerdotes a tocarem a trombeta, a dispararem o alarme, a gritarem ao mundo e ao seu próprio coração que o tempo de arrependimento chegou. Como que a gente pode fazer isso? Versículo 1,14 nos explica. Diz assim: convoquem uma reunião no templo, anunciem um dia de jejum, reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. O profeta fala sobre duas coisas. A primeira é sobre o jejum. O que era o jejum? O jejum era uma resposta ao luto, uma resposta diante da crise, um sinal de tristeza sobre o desastre que estava acontecendo. Mas o profeta também fala sobre oração. O que é oração? É o nosso grito de socorro para aquele que realmente pode fazer alguma coisa. A gente pode gritar, a gente pode fazer coisas que estão à nossa mão, mas quem pode realmente nos salvar é Deus. Você pode lavar as mãos, e deve lavar, usar o álcool gel, você pode diminuir as suas saídas de casa, ficar mais dentro de casa, evitar aglomerações, tudo isso é muito bom e deve ser feito. Mas para você entender a chamada de Deus ao arrependimento, você precisa lutar contra você mesmo, você precisa lutar contra o pecado,
E para isso você precisa de armas espirituais. Eu queria que você pensasse na sua vida agora. Você está aí na tua casa, talvez sozinho, talvez sentado junto com algumas pessoas. Eu queria que você pensasse em quais são os tesouros, que para você é um tesouro, não é de fato, mas para você é um tesouro que está guardado aí dentro do teu coração, mas que tem afastado você de Deus. Quais são eles? Quais são os vícios? Quais são os comportamentos ruins? Quais são os pecados, as paixões que estão aí dentro da sua vida e que estão impedindo você de chegar perto de Deus? Talvez possa ser o apego ao dinheiro. Isso é um mal mundial. Pessoas que amam o dinheiro, são tão apegadas ao dinheiro que o dinheiro está acima de tudo. E pelo dinheiro eu quebro princípios, eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu deixo de estar na presença de Deus. Talvez seja a idolatria. E eu não estou falando apenas da idolatria a santos, imagens, mas eu estou falando da idolatria do dia a dia. Quando você coloca o dinheiro na frente de Deus e o dinheiro acaba sendo o seu ídolo, ou pessoas, ou o teu trabalho, enfim, a idolatria pode atingir muitas coisas. Pode ser que seja a pornografia, pode ser que seja a vaidade, o orgulho, você se acha que não precisa de nada e de ninguém. Talvez a mágoa, alguém te feriu, alguém fez algum mal para você e você guarda aquilo no coração. Você até diz, está tudo bem, mas você não suporta chegar perto daquela pessoa que um dia te feriu, e isso atrapalha a tua busca. Talvez seja a fofoca, você não aguenta ouvir alguma coisa, você quer falar, quer compartilhar com alguém. Às vezes você usa até a oração para fazer isso. Olha, vamos orar pelo irmão, pela pessoa. Querido, não caia nessa besteira. E eu vou dizer mais, a fofoca não é só quando você fala. Quando você dá ouvidos para alguém que esteja falando, você também está caindo nesse pecado. Às vezes a preguiça espiritual, você não consegue gastar tempo lendo a palavra de Deus, orando. A preguiça toma conta de você. Ou a mornidão. Você acha que está tudo bem. Quando a carta, uma daquelas cartas às igrejas do Apocalipse são lidas, a gente vê que um dos problemas daquela igreja era a mornidão. E Deus fala assim, olha, você não é nem quente nem frio, e por isso eu estou a ponto de te vomitar da boca. Talvez a incredulidade. Eu não sei quais são os tesouros que você tem guardado no seu coração, e que te afastam de Deus, da presença de Deus. Mas eu quero dizer, a trombeta de Deus já tocou. O sinal do alarme já tá soando. E é tempo de jejum e oração, é tempo de se arrepender e confessar os seus pecados. O profeta não para por aí, ele continua, e ele fala assim, rasguem o coração e não a roupa. Lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, dá uma folhadinha aí na sua Bíblia, ele diz assim, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. E em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar. Naquele tempo, era muito comum os judeus rasgarem as roupas em sinal de luto, em sinal de tristeza. Então, quando acontecia alguma coisa, uma morte ou uma crise, fome, eles rasgavam as roupas, porque eles queriam mostrar de uma maneira assim, quase teatral, o que estava acontecendo dentro deles. E é verdade, isso aconteceu muitas vezes. Agora, o que Deus estava falando nesse momento, é que muitas vezes, pessoas religiosas rasgaram suas roupas, querendo mostrar arrependimento, só que aquilo tudo era só teatro. Eles estavam encenando, não era algo verdadeiro.
Então Deus dá um chacoalhão, Ele chacoalha o povo e fala assim: para de rasgar as roupas, para de ficar mostrando uma religião externa, que você só mostra por fora, mas por dentro não acontece. Você precisa rasgar o seu coração. Querido, o arrependimento verdadeiro não tem a ver com coisas exteriores. Não estou dizendo para você sair com uma camiseta escrito: olha, Jesus é o meu Senhor. Pode até fazer isso, mas se fizer só isso, está errado. Talvez você carregue uma Bíblia debaixo do braço, você frequenta uma igreja. Não, agora eu vou frequentar uma igreja, porque agora a coisa vai mudar. Pode fazer isso, mas precisa, antes de tudo, rasgar o coração. O arrependimento verdadeiro, sabe o que ele faz? Primeira coisa, leva a pessoa a abandonar o pecado. Tudo aquilo que eu já citei aqui, aqueles tesouros que estão guardados no coração. Você primeiro precisa abandonar o pecado, para depois você poder fazer essas coisas exteriores. Senão, vai ser só encenação, só teatro. Eu mesmo, durante a minha infância, meus pais sempre me levaram à igreja. E eu vou na igreja desde pequenininho. E foi interessante porque eu fui aprendendo a ser como um cristão. Eu não era, mas eu aprendi a falar como cristão. Eu orava, eu conhecia muitas coisas da palavra de Deus, eu dizia coisas bonitas, eu tinha bons princípios, procurava tratar bem as pessoas, mas tudo isso era muito bom, só que diante de Deus não era nada, porque o meu coração estava do mesmo jeito. Eu continuava a ser o mesmo pecador de antes. As coisas só começaram a mudar quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei: Jesus, vem a partir de agora ser o Senhor da minha vida. Claro, a gente continua como pecador, mas é um pecador perdoado. Deus, quando a gente entrega o nosso coração para Ele, fala: Deus, vem ser o Senhor da minha vida, vem ser o dono da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver agora para o Senhor. Foi a partir daquele momento que as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas é interessante porque ao longo da vida, a gente vai deixando de novo alguns pecados tomarem conta. Isso já aconteceu diversas vezes. E eu preciso de um novo arrependimento, que não tem a ver com a salvação já está lá. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, e eu estou salvo. Mas tem a ver com a santidade, tem a ver com o se parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus, e é uma luta diária, para a gente poder fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. E eu quero fazer isso. Eu quero lutar, eu quero a cada dia chegar mais perto dele. E esse é o desafio para você. Sabe o que acontece quando a gente entende o chamado de Deus ao arrependimento? A gente se arrepende do nosso pecado, a gente se resolve com ele, abandona o pecado e começa a andar junto com ele. A gente pode esperar pelas bênçãos de Deus. Esse é o nosso último ponto. Versículos do capítulo 2, do 18 ao 20, diz assim, abre aí na tua Bíblia. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra, e teve pena do seu povo. E respondeu: agora eu vou lhe dar cereais, vinho e azeite. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Eu nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte, e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Versículo 27, dá um pulo aí. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Querido, quando buscarmos verdadeiramente andar com Deus, no dia a dia,
E por isso, o tema da nossa campanha, dia a dia com Deus. Quando a gente entender e começar a buscar de verdade, não como uma religião, mas como um relacionamento, quando nós nos arrependermos, nos afastarmos do pecado, aí sim, nós podemos crer que as promessas dele se cumprirão. E ele vai escutar a nossa oração. E mesmo que pareça algo impossível ou improvável, ele virá em nosso socorro. A gente está acabando esse tempo, essa mensagem, e eu quero pedir nesse momento aí na sua casa, feche seus olhos, abaixe sua cabeça agora, para de conversar, se tem alguém correndo, brincando, dá uma paradinha, pede para todo mundo parar, se acalma agora, feche seus olhos, abaixa a tua cabeça, comece a orar a Deus. Querido, não dá para andar dia a dia com Deus sem antes passar pelo arrependimento. Se você nunca fez isso, como eu lá na época da minha adolescência, é hora de você fazer. É hora de você falar: Deus, eu preciso de você. Eu dependo de Ti. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas se você já fez isso, e ao longo dos últimos anos, você tem deixado alguns desses tesouros tomar conta do teu coração, ser mais importante do que Deus, é hora de mudar, é hora de arrepender também, é hora de se arrepender, é hora de acertar a sua vida. O que você tem para acertar? Lembra do que Deus está falando? Quero que coloque aí, dá para colocar? As 4 coisas que eu falei. Primeiro, preste atenção no que Ele está falando. Através desse momento difícil, desse momento de crise, Deus está falando, então preste atenção. Segundo, ouça o alarme. Deus está tocando o alarme, está dizendo, é tempo de jejum e oração, é tempo de buscar a Deus. Depois ele diz, rasgue o coração e não a roupa, tem que ser algo do interior, algo do coração e não algo externo. E aí sim, depois de tudo isso, pode crer e esperar pela bênção de Deus. Está disposto a viver isso pela fé? Então nós vamos orar juntos nesse momento, vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor está vendo o teu povo nesse momento. Senhor, e algo que a gente nunca imaginava que poderia acontecer, todo mundo reunido em casa nesse momento, ouvindo, estudando a tua palavra, em oração, cada um na sua casa, isso está acontecendo nesse momento. Senhor, por tantos anos, eu aprendi que a fé no lar é a primeira fé, é onde precisa acontecer, é onde a fé precisa ser nutrida, não é na igreja, não é no auditório, não é nesses cultos coletivos que acontece isso, é o contrário, começa em casa, e aí quando a gente se reúne, a gente só expressa aquilo que a gente já está vivendo. Senhor, aquilo que a gente já falou tantas vezes, sobre ser igreja, não ir para a igreja, ser igreja, e ser igreja é todo dia. O Senhor está fazendo isso de maneira forçada em cada família, Senhor. As pessoas estão agora em casa, estão sendo igreja. Senhor, só falta uma coisa, falta eles ouvirem a Tua voz, entenderem o Teu chamado ao arrependimento. Senhor, o Senhor usou um bichinho, um vírus, para colocar todo mundo de joelho, para a gente entender o quão pequenos somos, diante da sua grandeza, o quão frágeis somos, e quanto nós dependemos de Ti. Oh Deus, que o nosso coração possa se rasgar nesse momento, e a gente possa olhar para aqueles tesouros que a gente estava dando tanta importância, e ver que tudo é poeira, tudo é vaidade, nada disso vale. Para que eu vou ficar magoado com alguém? Para que eu vou falar mal de alguém? Por que eu vou valorizar o dinheiro se um dia eu vou estar aí contigo
e eu não vou precisar de dinheiro nenhum. Deus, tira do nosso coração esses tesouros que de fato não são tesouros, e coloca o maior tesouro, que é o Senhor, o relacionamento vivo, profundo, íntimo com o Senhor. E em segundo, o amor ao próximo, as pessoas que estão ao meu redor, eu quero amá-las, eu quero pedir perdão hoje para elas, porque eu tenho perdido tempo. Senhor, que isso possa acontecer, e a gente possa valorizar mais e mais aquilo que de fato é importante. Senhor, que a gente possa rasgar o coração, e aí sim, podemos esperar a Tua bênção. Eu sei que esse tempo vai passar, esse tempo de crise, de isolamento vai passar, mas que a gente possa ser marcado, e que a igreja não volte do mesmo jeito, a gente possa voltar com algo vivo no nosso coração. Deus, faz isso, derrama Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nesse momento que está aí, na casa de todo mundo, possa tocar, possa quebrantar, possa trazer jejum e oração, tristeza, choro, Senhor, mas um choro real, de arrependimento verdadeiro, de querer buscar ao Senhor em primeiro lugar. Faz isso, Senhor, hoje, em nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus mais um pouquinho? A gente vai cantar mais uma música, e aí a gente vai estar terminando o nosso culto. Não desligue ainda, vamos cantar junto. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Isso aí, gente. A gente está acabando o nosso culto. Que legal que você participou dessa live com a gente. E eu quero dizer para você, primeiro, daqui a pouquinho a gente vai colocar, vamos postar no YouTube. Você vai poder compartilhar, vai poder assistir também no Facebook. E a ideia é que você compartilhe com os outros membros da igreja, ou pessoas que você acha que isso pode abençoar, e desafie essas pessoas a fazerem o mesmo que você fez aí, sentar e assistir, participar do culto, como se estivesse ao vivo, né? Participar disso lá na casa, onde estiver.
Que Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? A gente continua, eu quero te lembrar mais uma vez da nossa campanha de oração. Começamos amanhã. Então, se você não está em algum grupo da igreja, nós montamos 2 grupos de WhatsApp, membros 1 e membros 2. Se você não está em um desses grupos, passe uma mensagem para mim, para a secretaria, para a gente poder acrescentar, porque por esses grupos nós vamos entregar o videozinho devocional e o texto devocional para você começar amanhã. E aí vamos ter 40 dias e todos juntos acompanhando, fazendo juntos essa campanha de oração. 12:00, meia-noite, estamos orando juntos. É tempo de rasgar o coração e buscar a Deus. Que Deus abençoe tua vida. A gente se encontra no próximo domingo. A gente vai ter outro culto muito parecido com esse. E eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Um grande abraço. Deus abençoe. Considere-se abraçados nesse momento. Deus abençoe.